Nós vamos falar agora sobre o Serviço de Atenção Integral às Vítimas de Violência Sexual aqui em Blumenau, com o Dr. Gerson Matos, que é médico do SAVES, esse serviço que está disponível aqui na cidade. Doutor, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os teus ouvintes. Doutor, o que é esse serviço, né? Há quanto tempo nós temos a possibilidade e a oferta desse serviço aqui no município? O SAVES existe há quase 20 anos e já deveria ter sido bem mais conhecido, né? Em 2010, por exemplo, foi estabelecido um protocolo muito importante no município, né? Integrando os diferentes setores, porque nós entendemos que a violência sexual ela faz parte, ela deve ser abordada pelo setor de segurança, né? Pelo setor de assistência, pelo setor saúde. Então, nós temos diferentes entes que fazem parte dessa rede que nós chamamos, né? Então, assim, eu poderia te dizer que o SAVES está no centro de uma teia de aranha e podemos captar casos em diferentes pontos. Por exemplo, se alguém procurar a polícia e tiver uma situação de violência sexual, a polícia nos encaminha. Se a escola descobrir alguma situação, a escola nos encaminha. Se o Conselho Tutelar descobrir, bombeiro, SAMU, então todos esses estão integrados. A partir deste encaminhamento, qual é o papel do SAVES, então, né? Quando chega uma vítima de violência sexual, né? Como é que é, na prática, esse atendimento, doutor? Deixa eu te falar só uma coisa rapidinho antes. Claro, porque, fique à vontade. Classicamente, a primeira procura era pela polícia, né? Quando havia uma violência assim. Hoje a gente, graças a essa integração, a gente sempre recomenda que o primeiro atendimento seja em saúde, porque aí a gente pode já oferecer um anticoncepcional de emergência, as medicações contra as infecções sexualmente transmissíveis são mais eficientes quanto antes isso acontecer, e isso não vai prejudicar fazer o boletim de ocorrência e buscar o criminoso, né? Bom, então assim, quando a pessoa chega ao SAVES, a gente vai enfocar somente na questão saúde dela, para evitar que essa violência sexual tenha alguma consequência para a saúde. Então, a pessoa vai receber lá assim, as medicações para as infecções sexualmente transmissíveis, a anticoncepção de emergência contra o HIV, que também é sexualmente transmissível, e nós vamos acompanhar essa pessoa por 6 meses para ver se não houve algum contágio. E é muito importante deixar claro que fazer um exame ali na hora pode não significar que não pegou alguma coisa, mesmo que esse exame tenha dado negativo. Então, a gente acompanha porque algumas infecções, como hepatite B, C e sífilis, pode demorar 6 meses para aparecer no organismo, né? Então, a gente faz esse acompanhamento. E o SAVES também oferece um acompanhamento psicológico em cima da questão da violência sexual. Que é tão importante quanto o da saúde, né? Sim, porque a pessoa chega lá, ela está fragilizada do ponto de vista emocional com o que aconteceu, até porque geralmente acontece a partir de pessoas que são próximas e que a pessoa confiava, né? Então ela vai ter esse acolhimento no sentido emocional, né? Nossa equipe é composta pelo psicólogo, pelo assistente social e por médicos, né? Pelo pessoal da enfermagem também. E quando essa coleta de exames que eu lhe falei, ela é feita dentro do SAVES. A pessoa vai no SAVES, lá colhe o sangue, ela não vai para um laboratório. Nós fazemos a coleta, no mesmo dia da coleta, a gente já faz o atendimento psicológico, nós encaminhamos essa amostra de sangue para os laboratórios, recebemos, ligamos para a pessoa dizendo se houve alguma alteração. Então, em saúde, todo é o nosso acompanhamento. E para te deixar claro, assim, quando tem um boletim de ocorrência, que é algo obrigatório, muito importante deixar claro para quem é menor de 18, porque se a pessoa é maior de 18, ela pode dizer, não quero fazer boletim de ocorrência. Ela só vai no SAVES daí, no caso. Mas quando é com menor de 18, é obrigatório o boletim de ocorrência. E nós produzimos também relatórios para a delegacia da infância, da mulher, do idoso, e esses relatórios são utilizados também, às vezes são solicitados pelo Ministério Público, né,
quando isso vai adiante num processo. Então, no relatório entra o aspecto saúde. Ó, veio aqui, contou tal coisa para nós, né? Foram realizados exames, passou pela psicologia, onde deu mais detalhes sobre o abuso sofrido e assim por diante. Uhum. A maioria dos casos vem já depois dessas pessoas terem feito o boletim de ocorrência, ou acontece muito das pessoas chegarem diretamente do SAVES e a partir daí se dar início a todo esse procedimento dessa cadeia toda, né, de atendimento? São diferentes situações, Jorge. Vou te dar um exemplo assim. Às vezes a pessoa pode procurar espontaneamente, né? Independe, ela pode ir direto no SAVES. Ela pode, a gente sempre se ela se sentir mais segura, por exemplo. Ela pode procurar o SAVES, assim, aconteceu já algumas vezes de uma pessoa adulta, agora eu vou te falar da vertente do adulto, né? Que a gente vê muito essa questão de ter perdido a consciência porque bebeu e talvez alguém tenha colocado algo na bebida. Aí a pessoa acorda... O SAVES também pode ser acionado nesse caso? O SAVES é para violência sexual. Então vamos separar. Independe da certeza, não sei, porque isso é um caso de incerteza, né? Às vezes é uma pessoa não sabe, não lembra. Exato. E aí nós temos lá o atendimento meio padronizado, nós temos o exame físico e nós vamos tentar chegar à conclusão se houve ou não e fazer a proteção com essa medicação quando dentro de 72 horas. Quando é fora de 72 horas, a pessoa não é medicada. Porque as medicações simplesmente não vão funcionar e o que a gente faz? A gente aguarda os exames para ver se alguma coisa vai dar de alterado. Uhum. Né? Então, a pessoa pode procurar espontaneamente. Agora, geralmente, como eu te falei antes, vem assim, o Conselho Tutelar nos encaminha e a gente marca, porque há alguma situação que aconteceu uma semana ou um ano, certo? E aí a gente vai fazer o atendimento, não tem essa urgência de procurar dentro das 72, certo? A gente também tem uma ligação com os hospitais, porque quando tem algum atendimento, se a pessoa sofreu um estupro e procurou, como deve mesmo, né, o serviço de saúde no hospital, o hospital faz a primeira abordagem, inicia a medicação e nos encaminha e nós vamos dar essa sequência por 6 meses. E a maioria dos atendimentos no SAVES são de crianças e adolescentes. Fica em torno de 90%. 90%. Abaixo dos 18%. Quando a gente faz lá uma estatística, né, no final do ano, a gente verifica que fica em torno de 90% abaixo dos 18 anos. O que não significa, só para deixar claro, porque isso choca, né? É sempre um tema que choca. Muito. Que todos os casos se confirmam como violência sexual. Às vezes a gente descarta a violência sexual, né? Então, assim, a gente vê uma situação e há uma suspeita que possa ter havido e às vezes a gente conclui que não houve violência sexual, mas já entrou na estatística, entendeu? Já virou um caso nosso. Então, eu não estou te afirmando que esses 500 casos por ano, que é mais ou menos o que a gente atende, são violência sexual. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem violência sexual que não passa lá. Então, passam alguns casos que não são e casos alguns que são não acabam aparecem, nem chegando lá no SAVES. Por isso é importante a comunidade, né, ter noção desse trabalho, desse atendimento, para procurar acima de tudo, né? E todos esses exames que vocês fazem acabam auxiliando na investigação policial, né, desse suposto crime que possa ter ocorrido. Por exemplo, se tem uma situação onde uma adolescente, uma criança não teve histórico de ter... Uma adolescente, por exemplo, que não começou a vida sexual. Só para deixar claro que no Brasil não é permitido relação sexual com menores de 14 anos. Nem que queira. Abaixo disso, tudo é considerado estupro, né? Tudo é considerado violência sexual, né? Estupro de vulnerável. Mas ela tem 13 anos, ela namora, como a gente já ouviu. Com consentimento das famílias. Né? Nós deixamos ela namorar porque o menino é bom da escola, a gente conhece, ele tem 15 anos. Não pode, né? A legislação considera que o menor de 14 não tem noção e consciência para a permissão. Eu entendo que a menina queria, que o menino queria, que a família deixou, mas os pais podem ser responsabilizados porque foram negligentes em relação a isso.
E isso tem que ficar bem evidenciado. As pessoas têm que ter esse conhecimento. Já aconteceu assim, que não houve necessariamente má fé, sabe? A gente já atendeu assim, e tudo era... Não, a gente achava que não tinha problema. Ok, tudo bem, não houve má fé. Mas isso, mesmo assim, caracteriza a violência porque não tinha idade para consentimento. Ou seja, né, um relacionamento que está resolvido em família, mas não judicialmente. Exatamente. E aí vira uma dor de cabeça para as famílias, né? Para as duas famílias, porque a gente tem casos assim, ó, menina 13 e o menino 13. Né? Então, assim, os dois são menores. Então, o que a gente sabe? Que você não consegue nem imputar criminalmente essas pessoas. Né? E às vezes um boletim de ocorrência acaba não sendo feito. O que a gente faz, então, é abordar as famílias para essa orientação. E os pais podem responder por isso criminalmente, doutor? Aí é a questão da justiça e tudo que pode estar por trás disso. Por exemplo, assim, teve outra situação, teve agressão física, né? Esse adolescente estava envolvido com alguma outra questão, com droga. E aí você sabe que tem muitas nuances aí que podem entrar, né? Se a gente considerar que foram menina de 13, menino de 13, que não tem nenhum histórico de violência, então isso costuma ficar somente na orientação. Com o conceito das famílias, né? Exatamente. Com o conceito das famílias. Bom, doutor, qual é o procedimento para acessar esse serviço? Além desse atendimento, acho que é bom a gente explicar isso. Além desse atendimento que vocês fazem, a realização de exames, tratamentos em caso de necessidade, o tratamento que é essencial, né? Tratamento psicológico. Vocês também, além desse atendimento, vocês também estão lá para prestar informações? É possível fazer consultas aos SAVs? Não são feitas consultas para orientações. Somente atendemos casos de violência ou suspeita da violência sexual. O que nós fazemos a gente faz assim, nós temos material de capacitação para a rede. Então nós já reunimos professores da rede municipal, já nos reunimos com os profissionais de saúde de todos os postos de saúde, né? Foi produzido material para que eles possam acessar isso online, para a gente saber como proceder. Né? É uma capacitação que é feita para os que fazem parte da rede. Quando existem épocas de campanha que se faz, então os SAVs às vezes têm uns panfletos onde vai para a rua, né? Em épocas de campanha, como no final, lá em novembro, tem uma época que reúne várias datas onde se reflete sobre a violência. Então é comum que se faça algumas ações nos terminais de ônibus, na 15, distribuindo panfletos e conversando com as pessoas. Doutor, falta mais informações sobre sexualidade e violência sexual? Falta, né? O problema é que o que está muito disponível muitas vezes não é de boa qualidade. Os pais não podem cair na ilusão de que mas meu filho ou minha filha não pensa nisso. Eu sei que isso existe, mas ele pode estar acessando no celular, né? No quarto, hoje tá fora tudo de muito casa, fácil, né, doutor? no shopping, numa praça de alimentação. É muito fácil pegar informação e de má qualidade. Então, por isso que a gente sempre defende que os pais... Primeiro, os pais também têm que ter boas informações, porque as informações ruins estão disponíveis para os adultos também, né? Então, que os pais possam conversar sobre o que é permitido, o que não deve ser permitido, qual a idade certa para as coisas, né? Porque a desinformação e esse medo de falar sobre esse assunto, a criança vai naturalmente, e o adolescente naturalmente, o corpo vai desenvolvendo e vai criando curiosidade sobre isso. E seria muito melhor se essa curiosidade fosse satisfeita dentro de casa ou na escola com informações que são saudáveis, corretas, corretas. Né? Às vezes, por exemplo, a gente defende que seja abordado também nas escolas, porque não posso pedir que os pais tenham noção do que é um período fértil, sobre ciclo menstrual, sobre quando que o menino começa a ejacular. Essas questões biológicas, elas são de conhecimento dos professores de biologia, né, que estão capacitados para como abordar isso.
Mas a gente tem algumas guerras ideológicas, religiosas, políticas e por aí afora que acabam atrapalhando isso, né? Porque um defende um lado, o outro acha que é estimular, e aí acaba não se desenvolvendo nada. Não há um consenso, digamos assim, para que você aplique algo com as crianças para preveni-las da violência sexual. A gente não pode confundir informação com estímulo, né? Nós que mas somos o próprio, adultos... doutor, só me desculpe, mas o próprio pai ou a mãe em casa, muitas vezes, não fala com medo de estimular. Não, eu entendo. Mas nós adultos, nós buscamos informações sobre várias coisas, não quer dizer que nós estamos sendo estimulados para isso, né? Então, assim, se você der a informação pura e não abordar a questão de estímulo, aí fica complicado mesmo. Então, por isso que tu precisa ter a conversa, né? Como foi a aula? A professora explicou que a gente menstrua, o que é puberdade e tal. E aí tem uma oportunidade para os pais assim darem o seu encaminhamento conforme a ideia de cada família, né? Um encaminhamento dentro. Então, vem a informação e o uso da informação pode ser dado pela própria família, né? Essa desinformação, pela experiência que o senhor tem de anos ali nos SAFs, essa desinformação, né? Pode pode colaborar, né, para o crescimento da violência sexual, principalmente entre crianças e adolescentes? Sem dúvida. Eu vou te dar, assim, que já vimos lá, por exemplo, uma menina muito bem orientada, mais de um caso, né, que ela já sabia e ela evitou uma violência maior porque ela entendeu, né, que o adulto já estava abordando que chegaria naquela situação. Né? Pelo conhecimento que ela ganhou. Pelo conhecimento, pela orientação que teve. E outras crianças diziam assim, ó, eu não sabia o que estava acontecendo. Né? Eu só sei que eu fui ameaçada. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada. Mas aí, como ele ameaça, eu fico com medo de falar. Mas eu não sabia o que era aquilo. Só depois eu fui entender. E às vezes meninas da mesma idade que essa já tinham entendido pelas orientações que a mãe tinha dado, por exemplo, e aí evitou de uma violência que, com certeza, pela história que ela falou, já iria acontecendo. Olha como é importante, né, conversar sobre isso. Aliás, a educação começa em casa, né? A gente não pode esperar pela escola. A criança ela tem um espírito bom, um espírito ingênuo, né? E os adultos de má índole eles podem se aproveitar disso. Então, e elas precisam saber disso. E como que tá, mas mãe, pai, como é que eu vou saber que ele está me chamando lá dentro por uma maldade ou não, né? Não, tu não vai lá dentro, certo? Ele está sendo chamado, não vai dar, porque pode acontecer, às vezes eles fazem isso e tal. Então, toda essa orientação, né, é sempre favorável. E geralmente os abusadores atraem as crianças, né? Com presentinhos. Ganham a confiança das crianças, né? E aí acabam e às vezes ganha a confiança da criança e da própria família. Da própria família. Vários e diversos casos. Ali, né, que a gente falou, né, que a gente viu, né, que aconteceu com esse professor de uma escola. De uma escola aqui em Blumenau. E aí na verdade, eram adolescentes, né? E esse era um professor muito bem visto até pela família, né? Falamos lá com os pais, eles assim, olha, ele era e até convivia conosco, né? Jamais imaginávamos isso, tinha jantado lá em casa, né? Assim, a esse nível de proximidade, e quando viu ele já estava abusando de algumas, né? E geralmente fazem ameaças, né? Depois, para evitar que isso se espalhe, né? Eles fazem ameaça para a criança, né? E aí a criança, no intuito de proteger a família, porque geralmente a ameaça é sempre a mesma, né? Eu te pego, vou matar tua família, eu sei onde tua mãe trabalha, esse tipo de coisa. E às vezes não sabe, é mentira. Mas aí a criança, para não se sentir culpada disso, aí ela esconde. Então, muito importante os pais ficarem atentos à mudança de comportamento, né? Repentinamente uma criança muda de comportamento, não está querendo falar, né? A gente também atende algumas crianças que fazem automutilação, de adolescentes que fazem automutilação. Olha só. E aí a gente, quando vai ver o que está por trás de uma automutilação, não vou te dizer que é sempre uma violência sexual, mas alguma violência teve, né? Uma repressão, uma agressão, alguma coisa, mas a violência sexual ela é muito frequente em pessoas com automutilação. Doutor, é possível a gente tentar frear isso, esse crescimento da violência sexual, principalmente contra os inocentes, né? As crianças e aquelas adolescentes mais inocentes?
Olha, eu acho que a gente tem que melhorar como sociedade, né? Acho que todos nós, né? Todos os adultos. Com as crianças, o que a gente pode fazer? A gente tem que fazer a prevenção para que ela possa identificar o que pode estar acontecendo. E eu preciso orientar o meu filho Exato. a respeitar o filho dos outros, né? Exatamente. Eu não quero que aconteça com o meu filho, mas eu preciso dizer para ele, olha, isso tu não pode fazer. Não te mete no corpo dos outros sem a permissão, certo? E até tal idade nem com permissão, certo? Então, assim, a gente tem que criar filhos melhores para a sociedade, né? E aí, todos nós, adultos, éramos crianças. E o nosso papel foi melhorando com o tempo, né? Esse era o nosso papel, tentar melhorar. E a gente precisa de ajuda dos outros para a gente tentar melhorar. A primeira ajuda que a gente tem deve ser dos pais, dos professores, né? E depois meio que a gente vai por conta nossa, mas não quer dizer que a gente está pronto, que a gente não pode melhorar. Exatamente. Educar as meninas para prevenção e os meninos também, né? Para que eles não sejam violentos no futuro, né? Os futuros abusadores, né? Exatamente, é por aí que começa, né? E começa em casa isso, a gente tem que ter essa consciência. Doutor, em que casos esse serviço pode ser acionado e como acioná-lo? Então vamos lá, o caso é na suspeita de violência sexual, né? Então, assim, ele é um serviço que pode ter demanda espontânea, como a gente disse, né? Só que a gente pede que faça o contato antes, porque nem sempre a equipe está completa. Então, nós não temos lá um psicólogo o tempo inteiro, o médico o tempo inteiro. Às vezes a pessoa pode perder o caminho. Tem o telefone 3381-7684, que é o telefone do SAVES, onde a pessoa pode ligar para lá, né? Se ela mesma, sem ser encaminhada por ninguém, sentiu que teve uma violência sexual. 3381-7684. Agora, via de regra, o que acontece é pela rede. Então, um conselho tutelar nos encaminha, a escola, a delegacia, o hospital, né? Então, a maior parte das pessoas chega via encaminhamento. Um exemplo prático para ti. Se um familiar fica sabendo que houve um estupro, 8 da manhã descobriu que teve um estupro ontem à noite, por exemplo, né? Está dentro das 72 horas. Liga para o SAVES, né? Vamos ver se a gente não está com a agenda cheia e que a gente pode atender dentro das 72 essa pessoa. Caso a gente não consiga atender, tem o pronto-socorro para atender. Então, no horário comercial, o SAVES está ali, né? Se isso acontece à noite, aí tem o pronto-socorro para procurar, né? Mas nós também fazemos o primeiro atendimento. Não é assim, aconteceu, tem que ir para o hospital. Não, pode ser o SAVES. Só que a gente pede esse contato antes, só por uma questão de a pessoa não perder o caminho, porque a equipe não é completa o tempo inteiro. E lembrando também que eu achei muito importante só falar de pessoas que acabam, por um motivo ou outro, não lembrando do que aconteceu. Ficou uma dúvida, pode também procurar o SAVES para fazer exames para saber se houve ou não houve um abuso sexual nesse caso. Às vezes nem precisa chegar no exame, né? A gente vai conversar e dependendo a gente vê se faz exame. Então a gente tem uma etapa, a gente tem um protocolo de atendimento, né? Quando chega lá o adulto, ele vai ser atendido. Se chega a criança com o adulto, nós separamos. A criança vai conversar com o assistente social, com o psicólogo, e o adulto vai conversar com outro profissional. Por que isso? Porque depois da conversa, nós, os profissionais, nos reunimos para ver se as conversas batem, se teve alguma informação diferente ou não. E à medida que a gente vai conhecendo o caso, a gente vai sabendo, eu preciso ir ao exame físico, além do exame físico, eu preciso fazer exame de laboratório, né? E assim a gente vai adiante, entende? Eu vou te dar um exemplo, assim, a passada de mão é abuso. De novo, interviu no corpo do outro sem autorização. Isso é um abuso, certo? Pode acontecer na rua, né? Um idiota passa a mão numa mulher. É um abuso sexual. Ela pode fazer boletim de ocorrência. Mas isso transmite doença? Não. Então, eu estou falando com uma mulher, 25 anos, que me conta, eu estava esperando o ônibus, passou um cara, ela sofreu uma violência sexual, a gente registra como violência sexual e nós vamos orientar. Nesse caso,
você não correr um risco de pegar a doença, né? Então você não precisa fazer os exames de laboratório, por exemplo. Mas é claro, a gente vai perguntar, né? Já teve alguma outra situação? Aí vai que ela me diz assim, Jorge, em setembro do ano passado, aí eu sofri um estupro, mas eu fiquei com vergonha e não fiz exame nenhum. Então nós vamos fazer em função daquele. E acontece, né, doutor? Acontece. Outra coisa que acontece muito, assim, e é muito mesmo, tá? É assim, a mãe leva a filha, ou filho, tá? Não vamos personalizar porque a gente tem meninos também. E diz assim, não, eu fiquei apavorada porque eu já passei por isso. E aí a gente vai, mas como é que foi contigo? Aí a gente, se for o caso, a gente oferece, né, que abra um prontuário para ela. Se ela ainda tem alguma consequência emocional sobre aquele aspecto, se ela fez exames, né, a que nível foi o abuso, né? E você fez exame, eu nunca fiz, porque eu não só agora que eu estou contando, então vamos fazer, né? Então a gente ali um atendimento já vira 2, entende? Doutor, eu sempre penso assim, né? Nós estamos num mundo em que a comunicação é tão fácil, o conhecimento é tão acessível, mas há 30, 40 anos não era bem assim, né? O que tem de pessoas hoje que não deve ter passado por uma situação como essa, né? Que atrapalhou a vida inteira delas. Né? A gente vê muitos casos assim, especialmente do que eu estou te falando, assim, porque a gente olha para a criança e quando vê a mãe diz assim, eu já passei por isso. Entende? É triste. Aí assim, e nada foi feito. Exatamente. Sabe? E assim, geralmente o que a gente vê? É um próximo, um familiar próximo, mas aí ninguém ia acreditar em mim, né? Sei lá, foi o namorado da minha avó, né? Aí assim, aí deu uma briga em família quando eu falei, então a gente resolveu não contar nada, aí a minha avó já nem mais fala comigo, né? Então assim, sabe, eu não sei se no passado tinha muito essa coisa do acobertar, de normalizar. Isso todo homem faz. Minha neta, aconteceu comigo também, não dá bola porque passou e não vai dar nada, nem leva adiante, senão nossa família vai, sabe? A gente escuta isso. Quase vira cultural, né, doutor? Infelizmente, né? Infelizmente. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. O Saves atende no 3381-7684. Isso. Esse é o contato. Nós ficamos em frente à policlínica, né? Tem uma faixa de segurança entre a policlínica e o nosso prédio, que é o Rosânia, né? Estamos ali. Talvez o pessoal conheça mais como a farmácia solidária, como o banco de leite. Nós ficamos ali, é só fazer o contato conosco por telefone. O acesso ali é fácil, a equipe é bem motivada, é uma equipe que trabalha muito bem. Muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço o espaço. Eu conversei com o Dr. Gerson Matos, médico do Saves, que é o Serviço de Atenção Integral às Vítimas de Violência Sexual em Blumenau.